uma outra história, que é um fato que aconteceu também, que nunca saiu da minha cabeça, né? Essa história. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos para 7 anos. Lembro direitinho que eu morava do lado de baixo do cemitério. Tinha a rua, lá de cima o cemitério, lá de baixo a minha casa. Aí, e eu era muito curiosa. Todo dia, quando chegava da escola, eu ficava lá de frente do cemitério, olhando o cemitério. E o portão ficava aberto, né? Mais ou menos assim, meio de pouco, 1 hora, assim, eu ficava com o portão aberto. Aí, o que que eu fazia? Eu peguei uma latinha, igual essas latinhas de. Igual não, era essas latinhas de ninho, leite ninho. Pegava essa latinha e ia lá pro cemitério aguar as plantinhas das covas, aguava as plantinhas todas lá dos túmulos. E saía, meu filho, subia. Enquanto eu não aguava todas as plantinhas, eu não ia para casa. Chegava lá, pegava a água lá, na torneirinha que tinha lá, e ia pingando aquelas gotinhas de água nas florzinhas dos túmulos. Todo dia eu fazia isso. Eu chegava da escola, pegava a minha latinha e ia para o cemitério. O sol estava quente. Dia de chuva, acredito que eu ficava mais em casa, mas o dia que o sol estava quente, de lascar, eu ficava com pena das florzinhas, que estava muito quente, ia lá e aguava as plantinhas do cemitério. A minha mãe ficava brava comigo. Menina, pra que você tá aí no cemitério? Você tem juízo, não? Sozinha no meio daquele mundaréu. Falei, mãe, não tem ninguém, lá só tem flor. Mas eu não quero saber se você ficar aí no cemitério, não. Assim que ela falava para mim. Aí ela falou para mim assim, aí de tanto que ela falava e eu, não, eu continuava indo lá aguar as plantinhas, aí, mas sozinha até, não tinha ninguém não, nem o coveiro não aparecia lá, só eu mesmo lá sozinha. Subi aquele morrão e com aquela latinha d'água e aguava as plantinhas. Ainda conversava ainda ainda sozinha, ainda falava sozinha ainda. Não, você não vai morrer, plantinha, porque todo dia eu tô aqui cuidando de você. Aí minha mãe um dia falou assim para mim, E assim, ó, você presta atenção, hein? Costuma aparecer umas mãos lá do chão lá, sair dos túmulos lá e puxar a sua perna lá, hein? Porque é gente que fez um monte de coisa errada, que desobedeceu mãe, e que foi gente muito ruim aqui na terra, e eles não descansam não, hein? Eles costumam tirar as mãos para fora do túmulo e puxar a perna de quem fica lá. aí eu fiquei meio cismada, mas mesmo assim eu não deixei de ir lá e fui. Tô bem aguando as plantinhas, de repente eu senti que alguma coisa encostou na minha perna, mas eu nem esperei para saber se era flor ou o que que era, mas eu desci, minha filha, mas saí numa, ela larguei a latinha pro chão e disparei pro morro abaixo. Cheguei em casa cansada, minha mãe falou assim: O que aconteceu, menina? "Ah, mãe, eu acho que uma mão puxou minha perna lá no cemitério, igual a senhora falou. Eu não vou voltar lá nunca mais." Aí a minha mãe falou: Tá vendo? Eu não te falei? Você fica indo lá no cemitério? Eu sabia que isso ia acontecer. Aí, gente, mas eu nunca esqueço desse fato do cemitério. Mas eu nunca tive medo de ir lá no cemitério. Mas a partir daquele dia eu fiquei um bom tempo sem ir no cemitério, sabe? Preocupada com a mão. Você sabe que até hoje, quando eu vou no cemitério, eu tenho a impressão que alguma mão vai sair do túmulo lá e vai puxar a perna da gente. Não sei por que eu fiquei com isso na minha cabeça. Ai, gente, essa história também é outra que nunca deixou de sair da minha mente, porque eu achava, sempre quando eu vou ao cemitério, eu lembro desse fato da minha vida, né? Muito interessante isso, gente. Eu era muito assim, né? Curiosa, muito. Tinha medo de nada, né? Mas do cemitério, nunca mais eu voltei lá, eu, esse bobo. Fiquei preocupada com o negócio da mão, como a minha mãe falou. Ai, ai, é isso, gente. Essa história aconteceu, nossa, aqui. Sempre esses fatos engraçados da minha vida.